Dentro da equação energética, essa destinação e os ciclos de retroalimentação ou de investimentos com o que você colhe de energia, de potencial energético num determinado período, é o que você precisa considerar para que esse sistema seja estável, crescente ou ele comece a ter um problema da diminuição da produtividade. Lembrando sempre que no VE, que é a produtividade vezes fontes, igual a população vezes o conflito distributivo, a variável V é composta do capital e do trabalho, ou inteligência artificial mais inteligência humana. E eu tenho que entender que os recursos da VE, eles são limitados. Eles não têm a ver com a quantidade de numerário que você tem ali, que é dado pelo governo, pela modulação que ele quer dar no formato do conflito distributivo. Não faz diferença se você tem uma sociedade liberal, neoliberal, socialista, comunista, monarquista, escravocrata, patriarcada, é, com modelos de produção baseado em qualquer tipo de conceito com mais ou menos graduação da relação de concentração de renda, né? Se você tem uma sociedade com boa distribuição de renda ou com alta concentração de renda, isso é o conflito distributivo. Isso é o que você faz com a energia dada. E dentro desse conflito distributivo, existem as destinações que você vai dar para a energia. Se você vai usar aquilo para diversão, para aumentar a produtividade da inteligência biológica, ou seja, você vai investir em educação, você está preocupado que esse investimento retorne no futuro como um aumento da produtividade da inteligência humana. É por isso que já tiveram vários sociólogos e políticos famosos, Darcy Ribeiro me vem à mente imediatamente, porque ele era um defensor árduo da educação, e tem lógica quando você defende a educação, porque eu estou plantando para colher mais produtividade no futuro. Então lembre-se que o seu potencial energético é a VE. Se eu aumento a V pelo lado da inteligência humana, eu estou colhendo nos próximos ciclos de que virão, e esses, quais são os ciclos? Você que determina, um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Eu tenho que fechar um ciclo e entender como é que eu distribuí os meus recursos. Isso cai no naquela máxima entre o que eu faço com a minha colheita? Eu como tudo ou eu tenho que separar algumas sementes para que você volte a plantar? Inclusive, a boa lógica de quem trabalha com, no campo, numa fazenda, é que você deve separar as melhores sementes para replantar, para que a sua colheita futura venha mais forte e com mais fartura. E não comer as melhores sementes e plantar as piores. Senão você entra num ciclo de produtividade baixa, já que você não está reinvestindo na inteligência das coisas. Isso é básico em toda essa lógica. O que eu faço? Eu vou investir em ciência e tecnologia, eu vou investir em escola, em hospitais? Não, corta isso daí porque não importa. Então você vai ter uma inteligência humana doente, mal instruída, e é uma sociedade onde a produtividade é mais baixa. A última vez que eu vi o gráfico de comparação de produtividade dos Estados Unidos e dos países de primeiro mundo com o Brasil era uma relação de 4 para 1. Eles tinham uma capacidade de produtividade 4 vezes maior com a China, então a China ela batia o dobro, porque ela é hoje o país com o maior nível de produtividade, supera inclusive o famoso e o poderoso Império Americano.
entendeu? Então, por quê? Eles vieram numa política de investimento dentro da área de educação e dentro da área de inteligência das coisas, a inteligência artificial, que não é só na computação, não. É você melhorar máquinas, equipamentos, é você melhorar processos, é você melhorar a logística, é você melhorar a infraestrutura de transporte. Tudo isso você está melhorando a inteligência das coisas. Tudo isso você está melhorando o que eu chamo de inteligência artificial. E aí esse sistema vai, cada vez que ele vai dando mais retorno na VE, não é retorno financeiro, não é Bitcoin, título, vou te pagar 15, vou te pagar 20% e ninguém está produzindo nada, é uma sociedade de jogatina. Vamos jogar no tigrinho, você investe aqui, eu vou te remunerar. Isso é só a relação de poder dentro do conflito distributivo. É quem manda em quem. Aí você cria trilionários contra pessoas que vivem na miséria com dólar. Você cria bilionários contra pessoas que estão comendo, correndo atrás para comer osso, entendeu? Essa é a discussão da distribuição dos recursos. Mas o recurso em si, ele não é dado por essa lógica do conflito distributivo. Ele só é importante para você entender que dentro do conflito distributivo todas as sociedades têm que separar uma parte do que elas conseguiram obter naquele período para reinvestir em inteligência humana e inteligência artificial. Hoje, o que você está cada vez mais, todo o lucro das empresas vai retornando para a inteligência das coisas. A inteligência humana está cada vez sendo mais desprezada. Com esse avanço da inteligência artificial na informática, você não está dando mais o menor valor para a inteligência humana tem um longo prazo de maturação. Você tem que pegar a criança e levá-la para o ensino primário, médio, universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois não tem emprego. Você fica ali investindo 20 anos de educação para formar uma pessoa que não vai conseguir competir com a inteligência artificial. A inteligência artificial não é inteligência, a capacidade artificial é muito superior à sua capacidade humana. Entendeu? Para não entrarmos aqui na polêmica de consciência, inteligência, isso pouco me importa. Eu estou querendo falar em termos de produtividade. Então, toda essa lógica de investimento da sociedade, de reto investimento para você aumentar a V, a variável da produtividade, ela é intrincada dentro dessa equação. Vou dar um exemplo simples, porque exemplo facilita o entendimento. Vamos supor que você tenha um local, uma tribo que ela colhe a madeira e você sabe forjar o ferro e tudo, então você tem a opção de usar aquela madeira para fazer fogueira e fazer um machado. Vai gastar muita madeira, né? Você vai ter que, para você forjar ali o ferro e fazer carvão, você vai ter que transformar aquela madeira em carvão. A quantidade, você vai ter um processo aí bem interessante de conhecimento para conseguir transformar a madeira em carvão e depois você forjar ali alguma ferramenta próxima ao machado para que você corte mais madeira. Ou você vai usar essa madeira para aquecer a sua casa no inverno e você ter um conforto e no dia seguinte você está com mais disposição de trabalho. Essa é uma lógica simples do que eu faço com a madeira, com essa biomassa, se eu vou dedicar ela na reprodução e na melhoria das ferramentas